Enquanto nós lemos o capítulo de Atos, os capítulos de Atos e o que o apóstolo Paulo trabalhou em prol da igreja do Senhor para que chegasse até nós, é uma coisa maravilhosa. Então, vamos lá. O ano de 52, Atos capítulo 18 começa no ano 52 e termina no ano de 53. Então, é muito tempo. São 2 anos, o ano 52 e o 53, capítulo 18. E ele começa assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, depois daquela pregação ao Deus desconhecido. Ali encontrou um judeu chamado Áquila. Esse judeu era do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, porque Cláudio, os imperadores lá de Roma, expulsaram todos os judeus. Então, esse Áquila e sua mulher, sua família, vieram para Corinto. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Mas todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia muitos judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo então começou a se dedicar exclusivamente à pregação do evangelho. Dando testemunho aos judeus e dizendo: olha, Jesus realmente é o Cristo, e provando para eles. Mas só que aquele grupinho de judeus lá da sinagoga que não aceitaram a Cristo, opôs-se a Paulo e começou a lançar maldição sobre ele. Paulo então sacudiu a sua roupa. É aquilo que Jesus falou mesmo: se você entrar num lugar e a pessoa não aceitar, limpa a poeira do pé e vai para outro lugar. Paulo então sacudiu a roupa e disse: olha, eu não tenho mais responsabilidade sobre vocês. Eu tentei, vocês não quiseram, então caia sobre a vossa cabeça, caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue. Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante, não vou pregar para judeu, vou pregar mais para vocês. Eu vou começar a pregar para gentil. Então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus. E ali ele morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor Jesus. Ele e toda a casa dele, e foram batizados, o chefe da sinagoga. Certa noite, o Senhor falou para Paulo. Paulo talvez teve um propósito de sair de Corinto. E Deus falou então para ele: Paulo, fique em Corinto, continue pregando, não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois eu estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nessa cidade. E Paulo então ficou ali, naquela cidade. Sendo Galho procônsul de Acaia, capital de Corinto, os judeus fizeram um complô, um levante contra Paulo e levaram Paulo ao tribunal, fazendo a seguinte acusação: olha, este homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. Quando Paulo ia começar a falar, Galho disse: vocês não são judeus? Vocês estão apresentando queixa ou delito para mim de um crime? Não, então eu não vou entrar nessa causa. Vocês se viram entre si. Eu não vou ser juiz dessas coisas. E mandou expulsar todo mundo do tribunal. Mas aí todos se revoltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga. E aí o espancaram diante do tribunal. Mas Galho nem demonstrou nenhuma preocupação, não. Bom, depois desse levante, o Senhor protegeu, guardou Paulo. E Paulo então vai escrever a primeira carta
aos Tessalonicenses. Então, a epístola aos Tessalonicenses é escrita dentro desse capítulo, dentro desse período que ele estava em Corinto. E ele começa dizendo que a igreja de Tessalônica é uma igreja modelo. Capítulo 1 de 1 Tessalonicenses, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele fala que sempre dá graça por lembrar dos irmãos que ficou ali em Tessalônica, que eles são igreja modelo, porque eles estão fazendo aquilo que Paulo ensinou. E aquilo que Paulo ensinou é aquilo que Jesus fazia. E o que Jesus fazia? Jesus cumpriu a Torá. Jesus obedeceu a Deus. Jesus, então, fez as coisas de acordo com o que Deus mandou. Então, ele falou assim, olha, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, por eles imitarem Paulo, eles eram uma igreja modelo. Mas não só isso, no capítulo 2 de 1 Tessalonicenses, Paulo mostra eles como modelo de servos. E começa dizendo assim, irmãos, vocês mesmos sabem que a visita que lhes fizemos não foi inútil. Apesar de ter sido maltratado e insultado em Filipos, como vocês sabem, com a ajuda de nosso Deus, tivemos coragem de anunciar-lhe o Evangelho de Deus, mesmo em meio às lutas. Olha, Paulo podia ter desanimado e ter falado, olha, eu não estou com ânimo aqui hoje. Mas não, mesmo com dores nos lombos, Paulo pregou em Tessalônica. E ele está dizendo aqui que ele está encantado, né? Porque eles são modelo de servo. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenção de enganá-los. Ao contrário, como homens aprovados por Deus para nos confiar o Evangelho, não falamos para agradar pessoas, mas a Deus, que prova o nosso coração. Vocês bem sabem que nossa palavra nunca foi de bajulação, nem de pretexto para a ganância. Deus é testemunha. Nem buscamos reconhecimento humano, quer de vocês ou quer de qualquer outra pessoa. Embora, como apóstolos de Cristo, pudéssemos ter sido um peso, fomos bondosos como quando estávamos entre vocês, como uma mãe que cuida dos próprios filhos. Sentindo assim tanta afeição por vocês, decidimos dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas também a nossa própria vida, porque vocês se tornaram muito amados por nós. Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante, da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém e não viver da igreja, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de como nós portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês os que creem. Pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos, exortando, consolando, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para seu reino de glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram, não como palavra de homens, mas conforme ela verdadeiramente é, a palavra de Deus que atua com eficácia em vocês, nos que creem. Porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus e estão na Judéia. Vocês sofreram da parte de seus próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus
e os profetas e também os que perseguiram. Eles desagradaram a Deus e são hostis a todos, esforçando-se para nos impedir de falarmos aos gentios, e estes sejam salvos. Dessa forma, continuam acumulando seus próprios pecados sobre eles. Finalmente veio a ira. Nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo, em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas 2. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa em que gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Aí Paulo vai enfatizar a necessidade de uma fé perfeita. Então, ele mostra aí um modelo de comunidade no capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecermos sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Esses sabem muito bem que fomos designados para isso. Então, era notório, todo mundo espalhava-se a notícia quando Paulo era açoitado, quando Paulo falavam, brigavam, era levado ao tribunal, era preso. E isso, Paulo tinha medo ou preocupação que os irmãos que receberam a mensagem de Deus se desviassem. Falava, não, estou desanimado, se o evangelho é tão difícil assim para ser levado adiante, eu vou parar por aqui. Paulo está encorajando-os a não pararem. E obrigado, apóstolo Paulo, porque, olha, foi por causa disso que o evangelho chegou até nós, até a minha casa, a tua casa, irmão. Quando estávamos com vocês, Paulo dizendo, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu. Como vocês sabem, por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé de vocês, a fim de que o tentador não os seduze, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós queremos vê-los também. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Olha que alegria de Paulo, né? Esse era o maior remédio que curava a alma dele, era saber que os irmãos estavam firmes na fé em Jesus e que o trabalho dele não tinha sido perdido. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês e por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo preparem o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça o coração de vocês para sempre, irrepreensíveis em santidade diante de Deus, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos.
Aí Paulo vai mostrar para eles que nisso eles estão sendo um modelo de comportamento. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato, assim vocês estão procedendo. Agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso, mais e mais, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominando pela paixão, desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. O Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Porque aquele que rejeita estas coisas, não está rejeitando o homem, mas a Deus, que lhes dá o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo mora dentro de nós. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever-lhes, vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato vocês se amam. Todos os irmãos de toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais procedam assim. Esforcem para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as suas próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos de Deus, que são de fora, e os de fora que não dependem de ninguém. Porque nós damos testemunho, a Bíblia de muitas pessoas é a nossa vida, o nosso proceder. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor Jesus, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem com a voz de arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. E Paulo também agora vai falar para os tessalônicos sobre a volta de Jesus e dá umas outras exortações. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, e destruição virá sobre eles e de repente, como as dores de parto da mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. A igreja não será surpreendida, é isso que Paulo quer dizer. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas, portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios, pois os que dormem
pois os que dormem de noite e os que embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança e da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, não, de jeito nenhum, mas para recebermos a salvação por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus morreu por nós para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês e lideram no Senhor e os aconselham. Também na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, para que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fique como o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus de paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Irmãos, orem por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo. Diante do Senhor encarrego vocês de lerem esta carta a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. No ano 53, ele vai escrever a segunda epístola aos Tessalonicenses. Mas hoje nós vamos ficar aqui, no ano 52, e ainda não concluiu o capítulo 18 de Atos. Mas o ano 52 findou, então a gente para por aqui. Que Deus abençoe sua vida. E até o próximo ano, o ano 53. Amanhã a gente se encontra.